Bom, sempre que o treinador, que eu como treinador sentei pela primeira vez nessa cadeira aqui, sempre optei por não falar dos árbitros, né? É difícil, sinceramente é difícil. Porque você tem sentimentos na beira do campo, você está vendo o árbitro apitar. Quando saiu o nome dele, já sabíamos que ia ser complicado. O perfil do juiz que apita o jogo do Flamengo, quando sai a lista, você já sabe que vai ser complicado. Então... Pessoal, Felipe Luiz fazendo aí forte desabafo sobre a parte do árbitro, né? Onde picotou o jogo do início ao fim. Realmente pouca bola rolando. Você se via mais muita falta, né? Invertendo falta, tendo hora que era para dar cartão amarelo, ele não dava, invertia, dava sem necessidade, né? E isso aí realmente atrapalha muito o desenrolar do jogo, né? O andamento no jogo, né? Fica um jogo truncado, né? Jogo que geralmente os adversários que vêm aqui no Maracanã procura fazer com o Flamengo, né? Um jogo truncado, um jogo bastante falta. Infelizmente, eu também concordo aí, os árbitros que vêm para apitar esses jogos do Maracanã, ele já vem, eu acho que com isso na cabeça, vou picotar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não tem condições, pessoal. Muita falta, né? Ele não deixa o jogo seguir, não deixa... eu acho que os árbitros brasileiros precisam passar por uma reciclagem grande, né? E Felipe Luiz aí fez um desabafo, jogou tudo no ventilador, e olha que Felipe Luiz não gosta de falar de ato, né? Ele é contra, né? Ele mesmo diz, eu não gosto de falar, mas o cara também não tem sangue de barata, né, pessoal? Tem uma hora aí que ele não se segurou e jogou tudo no ventilador. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, Flamengo TV, link na descrição, vamos acompanhar. Hoje, como está o campeonato na tua cabeça? Olhando para a tabela do campeonato. O Flamengo está com 3 pontos na frente do Palmeiras, tem um jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos, e esse jogo vai ser cumprido do Palmeiras a menos na semana da data FIFA, na semana que vem. E aí o Flamengo, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Se o Palmeiras vencer esse jogo, ele passa à frente por conta do número de vitórias. Os últimos 3 jogos no Maracanã, o Flamengo empatou. Grêmio, Vasco e hoje. Como é que você está vislumbrando isso para frente, tendo um confronto direto ainda contra o Palmeiras, um jogo a fazer contra o último colocado do campeonato? E se você está achando que hoje o resultado pode ter interferido na tabela, na classificação, olhando um pouquinho para frente? Hoje é um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes, né? Hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás, não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, né? Contando se vencesse esse jogo. E é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados. Estamos melhor nesse momento que estávamos no retorno, no turno, 3 pontos a mais somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno. Não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro. Tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis. É o campeonato mais competitivo do mundo. E vai ganhar quem for mais regular no final, e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Boa noite, Felipe. Marcos Gabriel, da Rádio Vai Vai Brasil Itália. Bom, hoje foi mais uma boa partida do Jorge Carrascal, o colombiano, que fez sua segunda, terceira partida seguida jogando muito bem. E eu queria saber se você enxerga ele mais como um meio armador ali para São Reserva do Arrascaeta, como muita gente veio falando quando ele foi contratado, ou se você enxerga ele como um jogador que pode jogar ao lado do Arrascaeta, às vezes aberto na esquerda, às vezes mais centralizado, mudando de posição com o Arrascaeta. Os dois podem jogar juntos, já jogaram juntos os últimos 2 jogos e foram muito bem.
juntos. É um jogador que consegue fazer toda a fase defensiva, pressiona, corre para trás, ataca espaço, tem muita qualidade, se associa com os companheiros, entende muito bem o jogo, entende muito bem o modelo e está cada vez mais se firmando na equipe, porque é um jogador com uma qualidade extrema. A posição dele, ele quer jogar. Então, claro que ele é meia, né? Todo mundo sabe disso, mas ele pode jogar na ponta da esquerda, pode jogar de falso 9, pode jogar de 9 e também pode jogar na meia. Então, é um jogador com um talento imenso e estamos muito felizes. Felipe, boa noite. Davi Ferreira, do Jornal o Globo aqui. Continuando a pergunta do colega que anteriormente falou que o Flamengo está desde a goleada contra o Vitória sem vencer em casa no Brasileirão, né? E aí tem alguns tropeços contra times também da parte de baixo da tabela, teve o jogo de hoje empate com o Cruzeiro, teve aquele jogo com o Estudiantes, que enfim, é um outro perfil também. Enfim, como é que você está vendo o rendimento geral de maneira assim da equipe, né? Não só jogando em casa, mas também alguns jogos que tem sofrido um pouco com os resultados, né? O jogo contra o Corinthians também é muito difícil, mas de maneira geral, como é que você está vendo o rendimento da equipe nesse momento, de um mês para cá? Enfim, subindo, descendo, enfim, sua visão. Vejo o meu time muito bem. Hoje fizemos um jogo super competitivo, fizemos um jogo taticamente muito sólido, criamos as chances, entendemos espaços, paramos bastante os contra-ataques deles, que era o forte deles. No jogo do segundo tempo, final do primeiro tempo, segundo tempo do Corinthians foi muito bom, o começo foi horrível. O jogo do primeiro jogo do Estudiantes foi excelente, o segundo jogo não foi bom. Então, o time, eu vejo o meu time entendendo tudo muito bem, trabalhando muito bem e num grande momento, porque somos líderes. Somos co-líderes, né, na verdade, com o Palmeiras, estamos vivos na Libertadores e jogar mal faz parte, às vezes, do processo. Hoje foi um jogo de altíssimo nível, como eu falei, aonde tanto o Jardim como eu nos preparamos muito para essa partida. Infelizmente o árbitro não estava à altura do jogo, picotou demais o jogo, não deixou fazer o jogo com a intensidade que os jogadores queriam jogar e se complicou no critério, mas mesmo assim o time lutou até o final, conseguiu, acabou dentro da área do Cruzeiro. Infelizmente não conseguimos colocar a bola para a rede, mas o time fez um grande jogo. Agora temos o Bahia, continuar na mesma forma e tentar vencer para continuar lutando pelo título. Felipe, aqui, boa noite. Você falou aí sobre o Bahia. Domingo o Flamengo vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. E além do adversário, um adversário muito bem treinado pelo Rogério, que costuma emplacar uma dificuldade muito grande lá dentro, tem a questão do gramado, né? No último final de semana, o próprio Rogério falou que a maneira que está o gramado da Fonte Nova dificulta o jogo do Bahia, que sai jogando, que sai tocando, que sai criando lá de trás, muito semelhante ao estilo de jogo que você tem aqui no Flamengo. Queria saber de você assim, o quanto isso te preocupa e o que você já pensa para esse jogo, já que além de um adversário muito bem treinado, um treinador que já está há bastante tempo, você também vai ter essa questão do gramado lá que realmente está muito ruim. Obrigado. Eu acredito que, não sei se nesse tempo que tiveram do último jogo até agora vai melhorar um pouco, né? Não sei, mas como ele mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudicam os dois. Mas estamos aí acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em grama sintética. E jogamos em vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia, mesmo com gramado ruim, e tentar vencer. Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. O Flamengo tem números irretocáveis, parabéns por esse um ano, pelo seu aproveitamento, mas em alguns jogos, e hoje eu tive essa percepção também, fica a sensação que tem uma dificuldade na finalização. Parece que às vezes o time não chuta tanto quanto poderia chutar, não aproveita as oportunidades de finalizar. Eu queria saber se você também tem essa visão em alguns momentos, se isso é pauta sua dentro dos treinamentos, e aí queria te ouvir realmente.
Não, esse debate estou escutando aqui desde o começo do começo do meu trabalho e desde o começo desse ano escuto a mesma coisa, que o time chuta pouco, né, às vezes. Quando o Luiz Araújo está no campo, ele chuta. É um jogador que tem esse perfil de chutar mais. Quando o Gerson estava aqui, não chutava. Outros jogadores chutam mais. Então, existem jogadores que têm mais facilidade em finalizar a jogada, outros menos. E eu quero que chutem, claro que sim. Peço para eles chutarem, peço para finalizarem a jogada, mas a decisão dentro do campo é do jogador. E eles sempre tentam tomar a melhor decisão para ajudar a equipe. O torcedor muitas vezes quer que chute. Pessoal, isso aí é um ponto bem observado, né? O Flamengo é um time que chuta pouco de fora da área. Ultimamente, quem tem se destacado mais tentando finalizar de fora da área é Saúl, né? Saúl tem tentado, né, definir as jogadas, mas realmente o Flamengo tem poucos chutes de fora da área, viu? Chuta mais, vocês querem que chuta mais, mas é o jogador que decide dentro do campo. Felipe, aqui, titular. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, quero tocar mais uma vez no assunto que você já falou que não gosta de falar, mas agora há pouco você comentou que o árbitro não estava à altura do jogo. Talvez até picotando demais a partida, pode até ser uma característica do árbitro, mas acaba sendo uma coisa comum nos jogos do Flamengo, o árbitro não está à altura do jogo. Nos últimos jogos recentes, eu tenho pelo menos 5 lembranças de árbitros que não estavam à altura dos jogos. Eu queria saber um pouco de você, o que pode ser feito? Eu sei que, claro, não é a sua função, a sua função é comandar a equipe do Flamengo, mas na sua visão como ex-jogador, passagem pela Europa, o que pode ser feito para tentar melhorar a arbitragem, não só no Brasil, mas no futebol sul-americano no geral? Obrigado. Bom, sempre que o treinador, que eu como treinador sentei pela primeira vez nessa cadeira aqui, sempre optei por não falar dos árbitros, né? É difícil, sinceramente é difícil. Porque você tem sentimentos na beira do campo. Você está vendo o árbitro apitar. Quando saiu o nome dele, já sabíamos que ia ser complicado. O perfil do juiz que apita o jogo do Flamengo, quando sai a lista, você já sabe que vai ser complicado. Então, o que eu posso falar? Começa o jogo, as decisões não são iguais, como vocês mesmos falaram, os critérios não são iguais, cartões primeiro, depois não dá cartão, aí depois dá cartão por uma jogada que não deu antes. Não sei se nervoso, não sei se estava com medo de apitar, mas realmente essas coisas transmitem aos jogadores, deixa o jogo lento, deixa o jogo chato, ruim para o telespectador. E eu acho que a nossa referência, como você falou, para melhorar é a Premier League. Temos que olhar os árbitros da Premier League sempre, o jeito que eles fazem, e temos árbitros bons no Brasil, o jeito que eles apitam lá, tentar copiar o máximo possível dos melhores. Eu faço isso como treinador, eu copio dos melhores e é o único jeito de melhorar. Mas vocês sabem bem que o quanto nos prejudica um juiz que picota o jogo. Pessoal, Felipe Luiz aí desabafando, né, soltando o verbo contra os atos. Pois é, esse ato aí, pessoal, quando ele vai apitar jogo do Flamengo, parece que ele já vem de propósito, né? Picotar, tentar travar o jogo ao máximo, né? Infelizmente o futebol brasileiro tem dessas, né? Tem dessas aí. Poucos atos brasileiros, se passar uma peneira nos atos brasileiros, poucos vão se salvar. É uma verdade. A gente não tá aqui mentindo, né? Os caras não faz por onde. O futebol ficar em primeiro lugar, pessoal. É uma realidade, né? Deixar o jogo. Mas não é deixar o jogo rolar só para um lado, pessoal. É deixar o jogo rolar. Um exemplo, iniciou o jogo ali. O jogador do Flamengo simulou alguma coisa, deixa rolar, deixa bem claro, né, para os jogadores que o jogo vai rolar. O jogador do Cruzeiro caiu, deixa rolar. Agora o que não pode é o jogador do Flamengo cair, ele marcar falta ou não, e o jogador do Cruzeiro cair, ele marcar falta ou não. Tem que decidir, ou marca ou não marca. E ele decidiu marcar tudo, né? Marcar até o que não era falta, né? É uma realidade. E os jogadores, percebendo, começam a picotar. Começa a dar aquelas faltazinhas de migué, né? Segurar. Quantos jogadores do Cruzeiro aí não segurou os jogadores do Flamengo? Vocês sabem, né? Quantos jogadores do Cruzeiro não seguraram os jogadores do Flamengo? Né? Bruno Henrique, Carrascal,
Samuel Lino, muitos jogadores picotando, travando o jogo. É como o Felipe Luiz diz aí, né? Os caras já entenderam como é que o jogador, como é que o juiz ia levar o jogo. Então, os caras já entenderam, então levaram do jeito que queria. Essa é a realidade, né? Infelizmente, o Flamengo não venceu, mas mesmo assim é líder do Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem muito torcedor palmeirense. Não, mas o líder do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras por pontos corridos, pessoal. Não existe pontos perdidos, né? Ponto perdido você tem que ganhar. Quando você ganhar os pontos perdidos, aí sim, né? Você pode ser líder, né? Flamengo e Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, mas Flamengo com 3 pontos de vantagem. Claro, o Palmeiras pode igualar nos pontos, tem um jogo a menos. E pode ultrapassar no número de vitórias, né? Mas, pessoal, eu não vejo fugindo muito disso, não, né? Quem vai lutar aí pelo Campeonato Brasileiro mesmo é Flamengo e Palmeiras até o final. E a gente espera, né? Bem observado, né? Os últimos 3 jogos do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo não foi bem, viu? Se o Flamengo vai bem nesses 3 jogos, já poderia estar com mais de 60 pontos, né? Poderia estar com 7 ou 8 pontos de vantagem para o Palmeiras, né? Mas é esperar, né? Voltar a boa fase, né? Claro, pessoal, esse jogo de hoje eu acho que não dá pra gente tirar de base, né? Não, porque o Flamengo vem jogando mal, não. O Flamengo vem jogando bem, né? Não vem jogando aquele padrão que a gente estava acostumado a ver jogar, né? Felipe Luiz merece críticas? Merece. Pra mim hoje é jogo pra Pedro. Pra mim hoje é jogo pra Pedro, né? Ok, Gonzalo Plata vive excelente momento, né? Gonzalo Plata vive excelente momento no Flamengo. Carrascal tem entrado, tem jogado bem. Samuel Lino tem jogado bem. Mas, pessoal, a gente sabe que quando tem um atacante ali perturbando a defesa adversária é diferente, né? Apesar que Pedro entrou, não pegou na bola, mas também ele entrou já aos 35 do segundo tempo, os caras cansados, os caras mal estavam correndo, dando assistência, era só chutão para dentro da área, né? A gente sabe que isso aí atrapalha muito, né? Mas como eu disse, eram 2 grandes times, Flamengo e Cruzeiro, os 2 que estão brigando por títulos, né? Eu vejo muito palmeirense comemorando. Calma, pessoal, não vamos comemorar antes do tempo, né? Até porque o Palmeiras vai pegar também o Cruzeiro, né? O Palmeiras tem jogo difícil contra o São Paulo, né? Eu vejo muita gente dizendo, não, o Palmeiras agora vai pegar o São Paulo, vai dar uma goleada. São Paulo foi em Fortaleza, com time reserva, se poupando para esse jogo contra o Palmeiras, né? E conseguiu uma vitória aí de 2-0, né? Surpreendente, né? Mas é isso. E Felipe Luiz chutou o balde, pessoal. Tem hora que o cara não tem sangue de barata, né? Foi bem realista, né? O Zato é muito fraco mesmo. Felipe Luiz fez mais do que certo de... Não porque não pode falar sobre árbitro, conversa essa, tem que falar mesmo, né? Veja Abel Ferreira aí, quando o Palmeiras perde, critica o árbitro. É um dos primeiros a criticar o árbitro, então não tem isso não, pessoal. Tem que criticar mesmo, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.